Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui num formato novo, um formato onde a gente consegue dar mais informações em menos tempo, menos cansativo. Estou vindo aqui num formato novo para conversar com vocês sobre as avaliações, como serão as avaliações no Alpha neste momento que a gente está trabalhando com as aulas remotas. Tá? Eu sei que vocês têm tido muitas dúvidas, tá? Todas elas têm chegado a mim, os questionamentos sobre as avaliações. Eu tenho pedido um pouquinho de paciência para aguardar um pouquinho enquanto a gente estava determinando como elas aconteceriam, e os limites que a lei daria para a gente agir. Tá? E nós temos uma resposta agora, ok? Então por isso eu estou aqui. Então vamos lá, nós temos um processo em que a gente precisa medir, tá, o conhecimento que os alunos tiveram nesse período e ao mesmo tempo a gente precisa dar uma nota, para todo esse percurso que eles vêm fazendo. Tá? E aí a situação ideal foi uma avaliação onde a gente considerasse tanto o conhecimento adquirido, mas onde isso não fosse necessariamente, não fosse o determinante para as notas, e sim toda a participação dele nesse processo, todo o crescimento, toda a busca, toda a dedicação que ele teve, toda a superação que ele tem tido, tá? Para trabalhar remotamente, para aprender, para tirar suas dúvidas. Então a gente quer, nessa avaliação, considerar todos os percalços pelos quais nossos alunos vêm passando, tá? Durante esse momento de quarentena, em que a gente precisa ficar com as escolas fechadas, e trabalhar com aulas virtuais, com aulas remotas. Ok? Então vamos lá. Nossa avaliação vai ser dividida em 4 momentos. O primeiro deles é presença. Presença nas salas virtuais, presenças nas aulas virtuais. Toda aula dada na nossa plataforma de aulas virtuais, ela gera uma lista de presença. E com isso a gente tem o controle de frequência dos alunos. Tá? Nós conseguimos controlar, se eles estão participando e quanto tempo eles ficaram nas aulas. Tá? Então, a partir daí, a gente vai gerar uma nota a partir dessa quantidade de frequência, tá? em que eles participaram das aulas, e isso vai gerar 1/4 da nota que ele terá, certo? O segundo momento de avaliação é a lista alfa. No início do ano, quando a gente mostrou para vocês, para os alunos e para os responsáveis, como a lista alfa funcionaria, a gente deixou muito claro que a ideia aqui não era medir acertos, mas medir aprendizagem. E caiu como uma luva nesse momento em que a gente precisa avaliar a aprendizagem. Nossa lista alfa voltou, ela está ativa, inclusive com lista agora ativa até sexta-feira, quando chegará uma outra remessa de lista, e a gente quer avaliar o comprometimento do aluno com a feitura, com a realização dessa lista. Tá? A gente não quer medir acertos, a gente quer medir realização. E a partir daí também perceber onde é que nossos alunos estão errando, quais têm sido as dificuldades deles nesse processo. Tá? Então, é a realização da lista alfa e não a quantidade de acertos que vai contribuir para a nota que ele terá, tá? Nessas avaliações que a gente vai fazer. Então, recapitulando, primeiro momento, presença nas aulas virtuais, e o segundo, a lista alfa. Okay? O terceiro momento é a realização de trabalhos. Tá? Todos os professores têm algum tipo de atividade que ele consegue atribuir alguma nota. Tá? E nós resolvemos estabelecer, já que não há esse contato, resolvemos estabelecer o trabalho como uma norma oficial para participar desse processo avaliativo. Tá? E aí a gente tem um leque de opções quando se fala em trabalho. Pode ser um trabalho tradicional, onde o aluno precise enviar por e-mail a resolução ou algum tipo de pesquisa. Tá? E aí depende da disciplina, depende de como o professor entende que deva trabalhar. Tá? Os professores têm certa liberdade, mas ele precisa exigir um trabalho. Então, o trabalho faz parte. Onde é que está a liberdade do professor? É no formato. Tá? Então,
já que a gente está trabalhando com tecnologia, o professor pode muito bem pedir que a realização desse trabalho seja como uma forma de apresentação. Na nossa plataforma é possível que os alunos apresentem com o professor ali, como se fosse realmente uma sala de aula. Então, esse é um formato possível, tá? Não estranhe se o professor pedir para que vocês apresentem, certo? E aí vocês vão falar pelo microfone da plataforma, vão apresentar o trabalho que ele peça, tanto individualmente quanto coletivamente. Pode ser um trabalho em grupo, por exemplo. Tá? Então, o professor ele tem a liberdade de pedir, né, de elaborar o formato com que vai ser, se vai ser o formato mais tradicional, se vai ser o formato moderno utilizando as tecnologias, e aí vai caber a ele, certo? Mas o trabalho tem que acontecer. E o último momento dessa avaliação, tá, é o que eu estou chamando de simulado. Por que simulado? Porque é o momento que a gente vai fazer uma prova, mas não é a prova que a gente costuma fazer tradicionalmente na escola. Tá? Ela tem algumas particularidades. Vamos lá. Primeiro, porque vai ser uma prova remota. Uma prova onde a gente não está vendo vocês fazerem. Né? Então, isso já tira um pouco da característica que a gente tinha de semana de prova no alvo. Tá? Em compensação, vocês vão fazer questões e precisam de concentração e precisam de um momento só para isso. Então, a gente separou uma semana onde acontecessem só esses simulados. Tá? Nessa semana em particular, não vai haver aula, tá? Apresentação de aula virtual. Vocês vão tirar o momento em que estariam assistindo às aulas para fazer as provas. Então, de 8 a meio-dia, durante essa semana, vocês vão fazer as provas. Tá? Em breve, a gente vai divulgar qual vai ser o formato exato, como vai acontecer. O que eu posso falar para vocês até para diferenciar um pouco das questões que vem se fazendo das apostilas e das questões da lista alfa, nesse simulado serão com apenas 5 questões discursivas, certo? Então, não é questão de marcar, tá? São questões em que você precisa desenvolver sua resposta, mas são apenas 5. Tá? A ideia realmente é que não fique uma avaliação cansativa, não fique um processo cansativo, fique um processo com um pouco mais de tranquilidade, mas suficiente para a gente poder medir aí sim, né, o conhecimento adquirido através de acertos. Tá? Então, recapitulando, são 4 momentos. Tá? O primeiro, com presenças nas salas, tá? Que estão contando desde o estabelecimento das aulas remotas, tá? Até o fim desse processo. Okay? O segundo é a lista alfa, onde a gente avalia a realização das listas e não os acertos. Okay? O terceiro momento é a de realização dos trabalhos. E o quarto é o simulado, é a semana de simulado em que nós faremos. São 4 momentos, tá? Onde a gente vai tirar, de onde a gente vai tirar uma nota que pode valer até 10. Então, cada momento avaliativo desse vale até 2,5. Certo? A gente não está priorizando, não está dando preferência a um tipo de avaliação, nenhuma vale mais que a outra, porque a gente entende que é um momento todo diferente e a gente precisa ter essa consciência, né, de que é um momento difícil para todos. Então, a gente não está privilegiando a presença, a gente não está privilegiando prova, tá? A gente não está privilegiando nem trabalho, nem lista alfa. Todos eles têm o mesmo peso, todos eles valem a mesma coisa. Qual é a situação ideal? Que o aluno participe de todos e ele tem mais chance de sucesso nesse processo. Ok? Então, é assim, a gente tem uma avaliação estabelecida com 4 momentos para compor essa nota. Tá? E aí, o que vai acontecer? A gente está, ao longo de um semestre, praticamente, a gente vai realizar esses 4 momentos avaliativos para compor uma nota. Tá? Só que durante esse período, a gente tem o que a gente chama de 2 bimestres. Então, essa nota que resultar, ela vai valer como nota de primeiro bimestre e vai valer como nota de segundo bimestre. Então, é uma nota que a gente vai multiplicar por 2. Ok? Então, esse é um processo que a gente está estabelecendo para o primeiro semestre, perdão. Por quê? Porque há algumas sinalizações das autoridades de flexibilização ou de retomada. Tá? A gente ainda não tem informação nenhuma específica sobre isso, muito menos uma data. Mas já há alguma sinalização e a gente precisa começar a estudar esse processo.
De qualquer forma, na pior das hipóteses, se prolongar, a gente mantém um processo avaliativo que já está estabelecido, sem problema nenhum, tá? Então, a gente vai gerar uma nota que vai contar com uma nota do primeiro bimestre e também como nota do segundo bimestre. E aí, quando chegarmos em julho, que seria o momento de recesso escolar, né, onde seriam aquelas mini férias, 2 semaninhas, né, a gente estaria fechando o primeiro e o segundo bimestre com as notas deles para gerar os boletins que vocês vão receber em casa, certo? Então, esse é o formato avaliativo que o Alfa está trabalhando nesse primeiro semestre de 2020, em decorrência dessa pandemia do Covid-19, em que a gente precisa trabalhar remotamente, mas a gente não pode ficar parado e precisa avançar, certo? Bom, pessoal, aqui nesse vídeo vocês podem deixar os seus comentários, tá? E aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês mais para frente, tá? Quem sabe até gere um outro vídeo com as respostas. Mas se você tiver alguma dúvida nesse processo, se alguma coisa não ficou clara para você, tá? Coloca seu comentário aqui, tá bom? Em breve a gente também vai mandar como um comunicado, como um documento, tá? As especificações de tudo que eu falei, tá? Como as notas vão ser criadas, ou seja, eu vou mandar por escrito isso aqui que eu falei para vocês, tá? Para que não se percam as informações faladas aqui. Tá bom, pessoal? É isso. Dúvida, comenta aqui e a gente vai se falando e a gente vai conversando. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.